Janaína, você tem muita... Você não tem medo desse protagonismo, você não tem medo não teve medo dessa exposição, e você parece ser uma pessoa que vai mesmo, vai à frente. Você já pensou em se candidatar a algum cargo político? Essa história do medo, eu preciso contar uma coisa muito legal. Quando eu comecei tudo isso, um bombeiro, eu não me lembro o nome dele. Bombeiro de verdade, um bombeiro. Um bombeiro. Que eu recebia, assim, milhares de e-mails de incentivo, sabe, parabenização. Aí esse bombeiro escreveu assim para mim: doutora, a senhora sabe qual é o significado, o conceito de coragem? Aí ele colocou assim: coragem é morrer de medo e mesmo assim fazer o que precisa ser feito. E o bombeiro sabe do que fala, então, né? aquilo me tocou tanto, porque eu estava apavorada, entendeu? Eu tinha medo de até a esquina e ser baleada. Você chegou a receber ameaças? Tem um monte de coisa complicada, mas eu prefiro focar no positivo. Sim. Então, o que eu pensei? Poxa, esse cara que é bombeiro sabe exatamente o que eu estou sentindo, entendeu? Eu estou apavorada. Você sentia que era um dever. Mas eu tenho que fazer isso pelo meu país, entendeu? Eu tenho que fazer, porque eu tenho formação jurídica, eu tenho capacidade técnica e eu estou vendo o que os outros não estão vendo. Entendeu? Com a sua formação jurídica e a sua capacidade técnica, o que você acha a respeito da lei de abuso de autoridade? Eu acho que essa lei deveria ser engavetada de vez. Essa pergunta veio, aliás, do senador Roberto Requião. Com todo respeito ao senador, sei que ele abraçou, né, ele adotou a sugestão do juiz Sérgio Moro, pelo que eu entendi. Entendo que a cláusula que o juiz Sérgio Moro sugeriu como uma emenda ao projeto, ela é a gente chama em direito isso uma cláusula de salvamento, né? Eu acho que o juiz Sérgio Moro tentou fazer um salvamento do projeto ao apresentar essa cláusula. Mas o senador Requião incorporou ao mas mesmo assim o projeto é ruim. O projeto é ruim por duas razões. Posso explicar? Pode. Bom, ele criminaliza comportamentos muito nebulosos. Então, por exemplo, fazer busca e apreensão fora das hipóteses legais, prisão em flagrante fora das hipóteses legais, conduzir as pessoas coercitivamente fora das hipóteses legais, prender preventivamente. O problema é que as hipóteses legais para prisão preventiva, para flagrante, para busca e apreensão, são muito discutidas nos tribunais, entendeu? Então, sempre vai dar margem para se acusar um promotor, um procurador, um delegado, um juiz de ter determinado, por exemplo, uma prisão temporária fora das hipóteses legais. Eu acho estranho que nós, a vida inteira, tivemos situações de abuso e os nossos parlamentares nunca se preocuparam com isso. Só começam a se preocupar quando a polícia começa a bater na porta dos poderosos, tanto da política como no mundo empresarial. A prova... Isso é verdade. Vamos parar só para refletir um minuto. Sempre houve casos de abuso de autoridade, mas enquanto era com os outros, tudo bem, ninguém nunca se preocupou com isso. Agora que estão batendo em grandes empresários e políticos, agora eles estão querendo discutir isso. Acho interessante só fazer essa ressalva. Agora, Mariana, eu tenho a prova de que eu estou falando certo. Sabe por quê? Porque quando aquelas partes do projeto que dizem respeito aos presos carentes, as penas são menores. Querem um exemplo? Tem uma previsão ali que diz o seguinte: constranger pessoa presa a prestar favores sexuais. Isso, na legislação de hoje, é estupro. Se alguém estuprar uma pessoa, seja presa, seja solta, a pena hoje é de 6 a 10 anos. Sabe que pena eles estão propondo nesse projeto? Menor? De 1 a 4. Então, assim, a lei que vem para proteger o sujeito que está submetido ao Estado está diminuindo significativamente a pena do estupro de pessoa presa. A gente precisa de uma nova legislação, a gente precisa de uma nova maneira de lidar com... Hoje tem muita injustiça, a gente vê isso, é claro. A gente sabe que a lei de autoridade é de 1965, não, foi mas não editada pune. O problema é o seguinte: ninguém vai para a militar, cadeia, rico não vai para... Não é que rico não vai para a cadeia. A gente vê casos, por exemplo, do juiz Lalau, ou mesmo do jornalista Pimenta Neves, alguns casos de pessoas poderosas que aparentemente têm uma certa proteção, mesmo quando fazem crimes Mas veja, vamos por partes.
Quando querem aplicar a lei, aplicam. Quando querem aplicar, aplicam. Entendeu? Então é uma questão de vontade, porque as leis são boas. Eu, particularmente, entendo que as nossas leis são boas. Tá? Eu acho que não precisa de projeto anticorrupção, esse pacote não precisa da lei de abuso de autoridade. Precisa ter foro privilegiado? Uma pergunta, político então. Precisa ter foro privilegiado? Precisa existir foro privilegiado no Brasil? Tem um projeto no Senado para acabar com isso. Esse é um tema mais complexo. Mas você ia perguntar alguma coisa? Você é a favor do porque foro a gente está privilegiado? ali com um tweet seu no telão, e eu estava ontem lá no Senado e assisti exatamente esse debate entre o Moro e o senador Lindbergh Farias. Uhum. O Lindbergh falou para o Moro o seguinte, quando você determinou a condução coercitiva do Lula, e isso vários colegas juristas seus apoiam essa posição do Lindbergh, muito embora não sejam da mesma corrente política dele, pelo seguinte, condução coercitiva você só aplica depois que o cidadão foi convocado ou convidado a depor e não foi. E não compareceu. Isso não existiu com o ex-presidente Lula. Ele simplesmente chegou a polícia na casa dele e levou para o aeroporto para ele prestar depoimento. E o senador Lindbergh falou isso para o juiz Moro. Falou, o senhor abusou, não falou com essas palavras, mas deu todo o interesse. O senhor abusou de autoridade nesse caso. A senhora não concorda com isso? Não teria que ter um freio maior para isso? E é claro que é um debate politizado, mas eu queria saber a sua opinião. Não, eu acho que o debate não é politizado, não. O debate é estritamente jurídico. A interpretação que o Moro adotou, e é uma interpretação que existe, veja, existem várias, tá? É uma interpretação que existe, ela diz o seguinte, na medida em que eu posso decretar até a prisão preventiva, ou seja, se eu posso decretar o mais, prisão preventiva, prisão temporária, eu posso decretar o menos. Você pode concordar ou não concordar com essa interpretação, mas ela existe. O que eu digo é o seguinte, se fosse um tráfico, se fosse um outro tipo de crime, ninguém falaria nada. Agora, por ser o Lula, o posicionamento é diferente. Então, o que me incomoda nos políticos, nos tribunais, tá? Não importa a instância, é que o tratamento é diferente a depender da pessoa. Ou a gente trabalha com fatos, entendeu? E aí nós temos, de verdade, um direito penal do fato, ou a gente vai voltar para o direito penal de autor. Mas eu quero saber da senhora, então, qual que é o certo? É isso? Nem sei se certo, qual que é o justo? Qual seria o juridicamente correto? O juiz pode simplesmente... Eu estou lá na minha casa e, de repente, aparece um agente da Polícia Federal para me levar para depor coercitivamente, sem que eu tenha sido antes nem intimado e convidado a isso? Eu só posso te falar categoricamente se eu olhar os autos, tá? Normalmente, existe uma investigação, existe uma intimação, existe uma solicitação. O que parece que houve ali não foi só a condução coercitiva. Houve uma busca e apreensão em vários endereços, se eu não estou equivocado. E aí, no meio da busca, ele foi conduzido. Mas eu não me lembro detalhadamente se foi com busca e apreensão ou não. Quando tem busca e apreensão, é comum essa condução. Tá? Quando tem busca e apreensão. Agora, sem eu ler os autos, eu te dizer, olha, isso é certo, isso é errado, eu vou estar aqui chutando. Né? Eu acho que um advogado sério não pode fazer isso. Olha, o Kleber Quando eu Lima, disse que era Janaína, prova de que é abuso, que eles querem essa lei para poder proteger os poderosos, é porque ele justamente deu um exemplo da Lava Jato para mostrar a necessidade da lei. Entende? Então, quando ele dá um exemplo da Lava Jato para mostrar a necessidade da lei, ele está confessando que o objetivo dessa lei é fazer frente à Lava Jato. Até por isso que eu falei que o debate está politizado. E eu queria saber, assim, se fosse eu, um simples jornalista... Vamos supor que você tenha material com pornografia infantil na sua casa, tá? E alguém faz uma denúncia. E aí invadem a sua casa e encontram os vídeos, encontram as filmagens, as fotos. Amigo, você vai ser levado para a Polícia Federal. Entendeu? Na busca e apreensão, você já é conduzido para prestar depoimento. Isso acontece com os mortais.